Boa noite para todos e para todas. Sejam muito bem-vindos. E é uma grata satisfação e algo muito difícil, né? Falar depois de duas personalidades, que a Vivi, que eu só via na tela da TV, tive a oportunidade de conhecer aqui pessoalmente, e a Cris, que foi uma das minhas motivações no meu processo e na minha história que eu vou contar no regresso para Brasília. Vamos lá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a minha jornada enquanto líder comunitário. Essa é uma pergunta que às vezes sempre me fazem. Você é irmão, quase padre? Depois doutor e dono de bar. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje e eu vou expor para vocês quem é o Ronaldo Silvestre, o desafio e os desafios que eu enfrentei ao longo da minha vida, a minha linha do tempo, essa jornada. Como é que foi esse meu processo até estar aqui no dia de hoje? E, por último, os nossos encaminhamentos finais. Então, a ideia hoje é a gente navegar nessa jornada. Vamos imaginar que um brasiliense, um guaraense, que vivia uma vida modesta lá no Guará, que era o Ronaldo, que estudou e fez muitos grandes amigos que aqui estão hoje, alguns aqui presentes, outros não, vão ver depois a palestra online, mas que trilhou uma vida de experiência dentro da vida religiosa, teve a oportunidade de fazer mestrado, doutorado, morar fora do país e retornar para o Brasil e seguir essa sua bagagem de experiências, sempre pensando no trajetória com o compromisso e o desenvolvimento da região local. Então, esse universo é infinito de possibilidades. E nessa minha jornada, quem é o Ronaldo? É um guri, né, que morou a sua vida inteira, até os seus 20 e poucos anos, na QE 34. Estudei. Quem não estudou no Rogá? Quem não conhece o Rogá no Guará? Quem não conhece o Cantinho Infantil Padre Aníbal de Infância? Hoje está fechado, mas eu estudei lá. Então, meus pais, minha mãe sempre me dizia, faça aquilo com honestidade, faça as coisas, ajude o próximo. E meu pai tinha outra máxima que falava, meu filho, a única coisa que ninguém vai te roubar na vida é os estudos. Então estude. Bens, dinheiro, coisas, a gente sempre pode perder. Agora as pessoas, a convivência, o nosso tempo que a gente está com as pessoas, isso a gente não perde, a gente dedica. Então, nessa minha trajetória, algumas coisas foram perpassando até chegar à minha experiência de vida religiosa. Isso que é as pessoas que me perguntam bastante, né? Como é a sua experiência? Como foi a sua experiência? Você é um irmão? Não. É um padre? Então é um quase padre? Então tem um pouco dessa confusão, né? Então vou contar para vocês um pouquinho como é que isso aconteceu. Então, depois de ter seguido meus estudos, eu estudei, fiz meu ensino médio ali no Rogacionista, com muito sacrifício. Meus pais também não estudaram muito, tinham, se eu não me engano, até o primário, até a 4ª série, mas sempre trabalharam, e trabalharam muito. Meu pai no Corpo de Bombeiros, tinha o táxi, e sempre tivemos comércio no Guará. Mercadinho, padaria, e por aí vai. E minha mãe sempre ao lado, caminhando junto, costureira, e sempre ajeitando as coisas da casa e fazendo a gestão de casa para que a gente pudesse ter uma vida melhor. Então, nesse meio termo, passei na faculdade, fui uma das primeiras turmas a entrar pelo PAS, na época, na UNB. Ingressei no curso noturno de Química, e logo em seguida eu já estava estagiando no Colégio Marista João Paulo II. Então, sempre participava de várias atividades religiosas, a pastoral, o grupo da igreja. E quando a gente começa no mundo do trabalho, a gente começa a perder isso, porque a gente tem horário para cumprir. Então, dentro da escola marista, eu tive essa oportunidade de, além dos laboratórios que eu fiz estágio, depois fui contratado como laboratorista, auxiliar de laboratório, depois professor de reforço, e fui seguindo as minhas atividades ali dentro, enquanto professor, e pude também participar da atividade pastoral, que era aquilo que eu gostava de fazer e dentro da escola. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Então, veio alguns jovens irmãos, na época era o irmão Ivanor e o irmão Silvio,
E uma vez, eu participando de várias coisas dentro já, e veio um convite, tu já pensou em fazer uma experiência de vida comunitária? Eu falei, bem capaz, né? Eu jovem, meus 19 anos, ganhando a minha grana, gostava de sair, já na época estava namorando também e tal. E eu falei, bom, e aquilo ficou na minha cabeça e, resumindo a história, fui fazer uma experiência de vida comunitária que era para ser 6 meses, numa comunidade de inserção em Novo Hamburgo, que é onde tem um dos piores IDHs do Rio Grande do Sul. Então, é uma comunidade muito pobre. Para ficar 6 meses e fiquei alguns anos. E lá tive a oportunidade, e nesse meio termo, nesses 6 meses que era para ficar, detalhe, meu pai falou assim para mim, puta merda, como é que você vai largar tudo aquilo que você tem? Eu tinha um carro zero, tinha minha grana, tinha minhas coisas, mas mesmo assim eu fiz uma procuração e cedi tudo em vida para minha irmã. Falei, eu vou exercitar o desapego e vou embora. Né? Mas já não pensava em voltar. E 6 meses meu pai ficou sem falar comigo. Foi um período muito difícil. Mas anotem isso, 6 meses ele ficou sem falar comigo. Depois voltou ao normal. E seguia essa experiência de vida religiosa, passei por várias escolas, centros sociais, larguei a minha faculdade no último ano de Química na UNB, então depois eu fiz o processo de transferência e lá no Rio Grande do Sul terminei a faculdade de Ciências e Química e segui essas experiências ali. Depois continuei, fiz o mestrado, fiz o doutorado, aliás, fui para Campinas fazer a parte do noviciado, isso ainda quanto religioso. Depois voltei para o Rio Grande do Sul, depois fui para Coimbra, Portugal, fazer parte do meu doutorado de sanduíche, lá na Universidade de Coimbra, onde eu tive a oportunidade de estudar e desenvolver pesquisa com várias pessoas, iranianos, chineses, portugueses, franceses. Tinha uma diversidade bem grande no laboratório no qual eu fui alocado. Depois voltei para o Rio Grande do Sul, passei por uma série de cargos, fui assessor do gabinete da presidência da Fundação de Assistência Social no Rio Grande do Sul, depois tive a oportunidade de participar do processo seletivo, fui alçado como diretor-geral administrativo. A Fundação de Assistência Social é uma instituição responsável por executar toda a política de assistência social no município de Porto Alegre. Então, tive a graça e a satisfação de ter tido essa experiência e também, enquanto vice-diretor das escolas SESI de ensino médio no Rio Grande do Sul, que trabalham com tecnologia e desenvolvimento. Então, essa era a minha parte de congregar as tecnologias dentro da escola. Então, percebam que eu sou um profissional multitarefas. Saí lá da vida religiosa, perpassei, estudei, fiz a formação religiosa também, formação humana psicológica dentro do noviciado, lá em Campinas. As pessoas ficam, o noviciado é um período que você fica recluso, lá com estudos que você tem, hora labora, hora da oração, hora dos estudos, hora das atividades manuais. Nunca na minha vida tinha pego num cabo de enxada, nunca tinha cortado uma grama. Então lá a gente tinha essas atividades para poder ter essa relação comigo, a relação com Deus, com a natureza. Então isso agregou muito na minha vida. Depois voltei para Brasília, não tinha trabalho, comecei a fazer vários processos seletivos e sempre tive vontade de ser professor. Queria ter estudado no colégio militar, mas por fim não estudei. E fui ser professor no colégio militar em Belém, no Pará. Então assumi lá como oficial no Exército Brasileiro, no Colégio Militar de Belém do Pará. Foi uma rica experiência, estava feliz da vida, mas como quando a gente faz muita coisa, está muito feliz, vem sempre uma onda. E era a época da Covid. Então peguei Covid, em uma semana emagreci em torno de 10 quilos. Nunca na minha vida eu tive medo tão grande da morte. Então foi o que me levou a pedir exoneração, pedir a baixa, né? Eu poderia ter ficado mais 7 anos aí, e retornar para Brasília. Porque uma fala que meu pai sempre dizia para mim, o dia que eu for morrer, você vai estar lá estudando fora, morando fora e não vai estar aqui perto. Então, eu tive Covid, voltei para Brasília e nessa mesma época meu pai, 5 meses após eu retornar para Brasília, pegou Covid, toda a família estava, ninguém podia acompanhá-lo no hospital. Então, eu era o único que podia estar. Então, em 5 dias, meu pai evoluiu e veio a falecer do quadro de Covid, dia 8/9/20.
2021. E como a gente vai passar, né? A gente não está preparado para falar da morte, ninguém está, né? A gente, às vezes, pensa e a gente fala que os nossos pais vão ser os últimos a morrerem. Então, isso muito foi sentido por mim. E como fazer? Eu era o filho mais novo, mas nesse processo também de perda e de luto, tive que enfrentar e passar pelo luto. E antes de falar disso, do luto, façam pausa. Aqui tem algumas fotos para falar da experiência, uma das experiências enquanto religioso. Aqui nessa foto ali de cima, onde tem os dois com o chapeuzinho, né, são os bispos, que essa foi uma Missão Pai Chile, que é um evento no Chile que eles reúnem jovens de todos os lugares do mundo para fazer uma missão que congregou toda essa gurizada que estava aí. Então vocês vão me ver que lá em cima eu não estava trajando o hábito, eu gostava, eu achava legal quando eu entrei para a vida religiosa, usar o hábito preto, aquela cordinha com os 3 nós, pobreza, castidade e obediência. E sempre me perguntavam muito, o mais difícil é o voto da castidade? Não, é o voto da obediência. Às vezes você ter que fazer alguma coisa que você não quer, mas você, por obediência, você vai ter que fazer, desde que esteja dentro dos preceitos do direito canônico. Aqui está eu trajando o hábito também, aqui com o padre Júlio, que era o padre da cidade de Chibarongo, no Chile, que a gente ficou, as irmãs. Então a gente visitava a comunidade. Aqui eu encampei uma procissão, então está eu aqui de hábito aí, a gurizadinha lá dessa cidade onde a gente estava. E mais algumas fotos aí. São dias e pessoas que marcaram a minha vida. Então ali eu, como ministro da Eucaristia, né, na Santa celebração da missa, estou ali fazendo a entrega da comunhão. No microfone, estou ali com a gurizada de uma escola pública que tinham mais de 500 crianças. Então, sempre gostei muito de cantar, fazer animação com a gurizada, então isso me fazia muito bem. Então, voltando, com a morte do meu pai, o que eu vou fazer da vida? Então, veio o desafio, na época a gente fechou o bar, para ele não pegar Covid, acabou pegando Covid. E veio o desafio, né? A prefeitura da QE 40 ela existe desde 1999, então há muitos anos, e faltava a proforma jurídica dela. Então, os colegas ali, moradores e comerciantes da região, vieram com essa proposta. Pô, tu tem toda essa experiência, por que não assume isso? Para que a gente possa, de fato, fazer coisas pelo nosso bairro, pela nossa comunidade. Então, veio o desafio, a gente topou essa bronca. Ali embaixo está eu, o Magela, que é muito amigo do meu pai, a Gláucia, que é o meu braço esquerdo e o direito da prefeitura, nossa advogada da prefeitura e secretária, e toda a comunidade ali no dia da votação. Aqui está o dia da posse. Então, todos os ritos que a gente fazia e sempre fez para as grandes instituições, por que não fazer para as pequenas? Por que não fazer na comunidade? Então, foram coisas que, com a morte do meu pai, foi um catalisador para que eu pudesse estar ali. E nessa mesma dinâmica, eu acho que quando a gente é do bem, faz coisas boas, as coisas boas vêm. Então, a Cris falou há pouco da legislação, das cidades inteligentes. Eu me lembro quando eu retornei para Brasília, eu fiz um review de tudo aquilo que eu podia me encaixar e fazer na minha comunidade. Então, lá tinha uma política pública que podia executar, e por que não a gente, enquanto comerciante morador, fazer isso, né? Então, tem a praça, a gente escreveu a praça no projeto Erelab, que é uma fundação que tem a metodologia de fazer espaços de brincar. Então, estamos lá cadastrados, esperando alguém bancar isso daí, alguma empresa que estiver nos assistindo, quiser nos procurar também, fique à vontade. E a gente começou alguns projetos, né? Tá lá, eu não estava mais frequentando a igreja tanto quanto eu frequentava antigamente. Então, o padre Marcos, que é aquele ali que está com a Eucaristia na mão, me deu o desafio da gente fazer o projeto Missa na Quadra. Então, a gente tinha alguns espaços que são bem presentes na questão do tráfico e dos moradores de rua. Então, que a gente ocupe, mas seja uma ocupação boa, que eles mesmos participem. Então, às vezes, a gente está lá na celebração, está passando um caminhão de lixo, está o morador de rua que vai lá pedir uma bênção para o padre, está ali, vai conversando com a gente, isso traz vida para a comunidade. Então, a capela que a gente vai fundar lá na região é a capela
Santo Antônio de Pádua, está aí o nosso santo que já ganhamos. E nesse meio termo, embora eu seja católico, mas estou na prefeitura, a gente estudou todas as religiões, né? Então, tenho alguns colegas. Esse é o pastor Edson, que faz o culto. Ele faz o culto lá na Praça do Arerê, e depois o culto distribui sopão para ali. E algumas atividades agora a gente vai visitar nessa trajetória. Uma das pautas bem fortes da prefeitura era a regularização da QE 40. Está aqui uma reunião que a gente fez na comunidade, lá no Centro Social Santo Aníbal, na QE 40, que congregamos ali em torno de 400 pessoas para tratar de regularização. Então, as atividades aí com as crianças, plantio, né? Tá aqui o dia da votação, a gente mobilizou muita gente para estar presente. Aqui está dia da entrega de escrituras, e tivemos a aprovação aí nesse dia de todos os deputados distritais votaram, e a gente agradece muito a parceria com todos eles que nos conhecem. E outras atividades aí, a gente fez a nossa festinha junina, tem ali o centro social, que é onde atende hoje 600 crianças, que vivem só de doação, então a gente espera fazer mais coisas pela comunidade. Então está aqui, coisas que a gente acompanha. Primeiro dia que eu fui falar com o Arthur, está ali ele, ó, está aqui, dá um abraço aí, tá, Arthur? Você é um cara do bem. Está presente em todas as coisas que a gente pede na comunidade aí, para melhorar, que é a 40 que estava esquecida. Então, aos pouquinhos a gente está melhorando, aos parques, às praças, trazendo mais vida para a comunidade. Está aqui a minha matriarca, Dona Maria, minha mãe, não podia passar e não falar dela, o Festival do Guará. Então, a gente passou por um processo de reordenamento ali para a gente abrir o Arerê. Fizemos um grande evento. Esse era o Arerê como era. Essa é a praça que a gente tem hoje lá. O Arerê está ali, a praça está bem bonita, bem diferente. E esperamos aí que a política pública aprovada lá em 2021 pelo nosso governador Ibanez Rocha seja sancionada para que a gente, enquanto prefeitura, a gente possa cuidar mais dos espaços, ser um braço esquerdo e direito dos administradores da nossa região e ter um Guará mais vivo e pulsante. E vou finalizando. O que a gente quer? A gente quer um Guará diverso, justo, vivo, conectado, inclusivo, mais seguro. Agradeço o coronel que está aqui presente também. A gente está com uma região mais segura e que seja economicamente fértil. E hoje, um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho. Quando ele se sonha junto, pode se tornar realidade. E eu finalizo só com isso daí.